Desde muito cedo, como gestor, eu percebi que tinham dois pontos que eu tinha que desenvolver para poder ter sucesso na minha vida profissional. O primeiro era gestão de pessoas e o segundo era excelência em atendimento. Independente do setor que eu fosse trabalhar, eu tinha que desenvolver essas duas áreas para que eu pudesse, na verdade, fortalecer a marca da empresa que eu estava trabalhando e a minha marca pessoal. E aí eu percebi que eu tinha que aprender com quem fazia isso de melhor no mundo. E na minha opinião, quem faz isso de forma excelente ou com excelência é a Disney. Na verdade, para mim, a marca nada mais é do que o conjunto de três coisas. A sua estratégia, a forma como você comunica a sua estratégia, mas principalmente a experiência que o cliente tem em usar aquilo que você oferece, né? E na Disney eu consegui ver que a criação da magia, que a gente acha que é algo extremamente sofisticado e até um segredo, nada mais é do que são simples ações que a gente pode trazer para o dia a dia das nossas empresas e até para a nossa vida pessoal. E eu queria citar aqui alguns pilares que são importantes para o nosso dia a dia. O primeiro, eu cito a cultura. Talvez seja o principal diferencial da Disney. A sua empresa, quer você queira, quer não, ela vai ter uma cultura, né? A cultura, na verdade, ela tem que ser idealmente traçada pelos líderes, traçada pela alta gestão e disseminada através do exemplo para que os outros colaboradores sigam aquilo. Se você não definir qual a cultura que você quer para a sua empresa, cada colaborador vai ter a sua cultura e ele vai estar certo, porque ele não está tendo nenhuma orientação de como ele deve seguir. Por exemplo, se você diz que a cultura da sua empresa é simpatia e você age com simpatia, automaticamente os seus colaboradores vão tender a agir com simpatia. Mas se você não determina qual cultura você quer, pode ser que para um a simpatia seja a cultura, pode ser que para outro atender com rapidez seja a cultura, pode ser que para outro atender com seriedade seja a cultura. E cada pessoa vai estar certa daquilo, porque ela não teve uma orientação por parte da liderança do que fazer. Outro ponto fundamental para o sucesso da Disney é a gestão de pessoas. E a gestão de pessoas da Disney é feita com base em três pilares: contratação, treinamento e liderança. Contratação. Normalmente, as empresas contratam as pessoas da seguinte forma: abrem um processo seletivo, recebem vários currículos, selecionam os melhores currículos, fazem uma entrevista e contratam aquela pessoa. E aí a pessoa começa a trabalhar e quando ela começa a ter comportamentos inadequados, é demitida. Está errado, porque nesse caso você está contratando pelo currículo e demitindo pelo comportamento. A Disney procura contratar pessoas que tenham comportamentos, que tenham valores, que se adequem à cultura que ela quer. Porque é muito mais fácil você treinar uma habilidade do que você treinar um comportamento. E não quer dizer que o currículo não seja importante, ele é importante sim. Agora ele não pode ser o principal decisor nesse processo de contratação. Por exemplo, se você diz que a cultura da sua empresa é a simpatia, por melhor que seja o currículo de uma pessoa, se ela for uma pessoa séria, uma pessoa antipática, ela não vai se adequar àquele ambiente. E não quer dizer que ela não vai ter sucesso em outra empresa, tá? Então, contrate pelo comportamento, contrate pelo valor e treine as habilidades. É isso que a Disney faz. Após a contratação, o segundo pilar é o treinamento. Como é que é feito o processo de treinamento na Disney? A primeira coisa é uma experiência de um dia que eles chamam de Traditions. O Traditions é um treinamento de 8 horas, dado por um líder antigo da Disney, onde o novo colaborador vai ter contato com toda a história da Disney, com toda a cultura da Disney, com todo o planejamento de onde a Disney quer chegar. Tá? Então perceba que antes dele entender o que ele vai fazer, aonde é que ele vai trabalhar, ele tem contato com o mais importante da empresa, que é a sua história e a sua cultura. Depois do Traditions, aí ele vai ter a segunda etapa, que é chamada de orientação global. Ou seja, ele vai entender como é que a Disney funciona como um todo. Porque a partir daquele momento ele faz parte
daquela estrutura toda. E onde ele estiver, ele vai ter que responder como um membro do elenco da Disney, como colaborador da Disney. Só após essa fase é que ele vai ter um treinamento sobre o seu cargo ou a sua função. Ele vai aprender, vai se desenvolver no cargo onde ele vai exercer. Depois desse treinamento, ele vai começar a trabalhar, mas com um acompanhamento, que a gente chama de treinamento on the job. Ou seja, ele vai começar a exercer a sua função acompanhado por um líder, e esse líder é que vai dizer qual é o momento em que essa pessoa vai poder caminhar com as suas próprias pernas. Então perceba, ele tem contato com a cultura e com a história, tem uma orientação global, tem uma orientação sobre o seu cargo ou função, começa a trabalhar de forma acompanhada. E por fim, existe o gerenciamento de carreiras. Eles dizem, onde é que você quer chegar aqui na Disney? E dependendo do local onde a pessoa queira chegar, onde ela almeja chegar, eles vão fazer todo um planejamento. Dizer quais são os passos que essa pessoa tem que seguir, quais são os cursos que ela tem que fazer. E muitas vezes esses cursos são oferecidos pela própria Disney, fora do horário de trabalho. E isso realmente funciona. 65% da alta gestão da Disney são pessoas que começaram na base. Então, realmente, eles investem muito nisso. Por fim, além da contratação, além do treinamento, o terceiro pilar é a liderança. A Disney entende que o desenvolvimento de liderança é algo fundamental para o seu sucesso. Até porque, quando a pessoa pede demissão de uma empresa, normalmente a demissão não é da empresa, a demissão é do líder. E a Disney entende muito isso. E lá, 80% do tempo do líder tem que ser no campo. E só 20% do tempo tem que ser atrás de mesas e cadeiras. Em 1955, sugeriram ao Disney que ele construísse um prédio de administração dentro da Disneylândia. E ele disse, eu não quero vocês sentados atrás de mesas e cadeiras. Quero vocês no parque vendo o que é que nossos clientes estão precisando para a gente poder entregar mais e melhor. Então, assim, isso fica muito claro. O líder é fundamental para o desenvolvimento dos outros membros do elenco, dos outros colaboradores e para o sucesso da Disney. E existe uma coisa que eles chamam de ciclo de excelência que diz o seguinte, líderes excelentes levam a colaboradores excelentes, que levam a clientes satisfeitos, que levam a resultados. Líderes excelentes levam a colaboradores excelentes, que levam a clientes satisfeitos, que levam a resultados. Então, tudo começa com uma boa liderança. Outro ponto muito interessante são as chaves de excelência da Disney. Toda grande empresa tem o seu planejamento estratégico com a sua visão, missão, valores, portas, SWOT, BSC, sei lá, várias ferramentas de planejamento. Mas na prática o que acontece é que pela complexidade, os colaboradores não conseguem incorporar aquilo de forma adequada. Quando você diz que a sua missão de existência é aquela e a sua visão é aquela, toda e qualquer ação que você for tomar ou que qualquer pessoa for tomar dentro da sua empresa tem que estar vinculado àquilo. Mas na prática, isso é difícil de acontecer. A Disney entendeu isso e além do seu planejamento estratégico, como forma de buscar qualidade para o que ela entrega para os seus clientes, ela criou as 4 chaves de excelência. A Disney hoje tem em torno de 180 mil colaboradores no mundo todo. Se você perguntar para um colaborador da Disney qual é a visão, qual é a missão da Disney, provavelmente ele não vai saber. Mas se você perguntar quais são as 4 chaves de excelência, muito certamente ele vai dizer na sua ordem hierárquica. Então as chaves são, por ordem de importância, segurança, cortesia, show e eficiência. Vou explicar. Segurança. Eles fazem ou param de fazer qualquer coisa para manter a segurança. Para eles é o principal. Cortesia. Eles sempre vão te tratar com cortesia, a não ser que aquilo coloque em risco a sua segurança. Show. Eles sempre vão te dar show. Eles sempre vão tentar dar show para o cliente, mantendo a cortesia e garantindo a segurança. E por fim, a eficiência, que nada mais é do que permitir que o cliente use na maior quantidade de tempo possível as estruturas da Disney, porque aquilo gera receita para a Disney e gera satisfação para o cliente, mas garantindo o show, mantendo a cortesia e garantindo a segurança. Por exemplo, quando você
você está dentro de um parque da Disney, existem fotógrafos profissionais que tiram fotos e essas fotos são vendidas no site da Disney. Quando você pede para a pessoa tirar uma foto sua, primeiro ele pede o seu celular para tirar foto no seu celular e depois ele tira a foto com a máquina dele. Por quê? Porque antes de ser eficiente e vender aquela foto, ele tem que ser cortês. Isso realmente funciona e você pode fazer isso na sua empresa ou pode fazer isso até na sua vida pessoal. Um outro detalhe que eu queria citar aqui são os membros do elenco. Quando você pergunta quem são os membros do elenco da Disney, muito provavelmente alguém vai dizer Mickey, Minnie, Pateta, Pato Donald, mas na verdade os membros do elenco da Disney são os colaboradores. O Walt Disney era um cara muito visionário e ele entendeu desde o começo que o sucesso da sua organização ou de qualquer outra empresa no mundo todo ia depender do quanto ele conseguisse motivar e treinar os seus colaboradores. E a partir daí ele começou a chamar os seus colaboradores de membros do elenco. Na verdade, ficou muito claro para ele, e tem que ficar claro para nós, que o encantamento do cliente externo, ou seja, o encantamento do cliente que me paga, depende do encantamento do meu cliente interno. Tá? É impossível, é muito difícil que o meu cliente externo seja bem atendido se o meu cliente interno está insatisfeito.